Oi, eu sou Guilherme Orbi e vamos falar sobre clímax e anticlímax. São elementos que podem transformar sua história, mas precisam ser usados com cuidado, principalmente o anticlímax. Explicando rapidinho o que é cada um, o clímax é o ponto mais alto de tensão de uma história. É o momento que tudo de ruim que poderia acontecer acontece, ou uma emocionante vitória conquistada. Mas tem histórias que o clímax é mais discreto e quase não dá para perceber quando acontece. Na estrutura narrativa dos 3 atos, o clímax costuma ser posicionado um pouco antes do segundo ponto de virada. E se você não sabe o que é a estrutura narrativa dos 3 atos, diria que é a mais básica e eficiente narrativa, e mais fácil de aplicar em qualquer tipo de história. Aqui no canal tem uma série com 4 vídeos sobre o assunto, então se está perdido sem saber como desenvolver sua história, acredito que aprender sobre essa estrutura narrativa pode ajudar muito, mas não é a única. Só acho a mais fácil e a que mais gosto de usar. O anticlímax já é um termo que pode ser usado para coisas diferentes. Pode ser entendido como o oposto do clímax, ou seja, um momento trágico, ruim ou meio parado. Também pode ser considerado um momento de decepção no roteiro, algo que já tinha sido resolvido e meio que o escritor volta atrás no que já estava desenvolvido e cria um efeito negativo em quem está lendo, quase como um furo narrativo. E também pode ser considerado um clímax fora de hora. A conclusão chega muito cedo e tudo que vem em seguida perde o peso. E é o sentido que vou abordar aqui neste vídeo, porque os outros prefiro usar outros termos, e já falei aqui no canal. Está no vídeo que falo sobre ondulações narrativas. Então vamos focar no clímax fora de hora como anticlímax aqui. É mais ou menos o que aconteceu no final de Game of Thrones. O maior desafio, o perigo que ficavam falando em todas as temporadas foi resolvido rápido e no meio da temporada, tirando o peso do que viria em seguida, mesmo tendo conflitos relevantes pendentes. O que costuma ser aconselhável é deixar o conflito maior para o final, mas o anticlímax, nesse sentido, não é exatamente errado, só precisa ser feito sabendo o que está fazendo. Existem histórias que podem se beneficiar com esse tipo de sensação, até porque não tem regras absolutas na literatura. O autor tem a liberdade de brincar com os padrões e criar algo inovador. Porém, não recomendo que faça isso, porque a chance de ter uma recepção negativa dos leitores é muito grande. Se realmente quiser brincar com isso, recomendo fazer depois que já tiver um público e queira criar uma história para testar coisas diferentes, ou já queira criar histórias fora dos padrões. Lembrando que os padrões geralmente não são ruins se tratando de uma narrativa literária. As pessoas querem ver a vitória emocionante do herói. Esse é um padrão. Você pode criar uma história que o herói busca o livro todo derrotar o grande vilão e salvar o mundo. E você pode quebrar o padrão e fazer o vilão vencer no final e a Terra ser destruída. Vai ficar bom? Provavelmente não. Se você está começando, use bem os padrões narrativos. Posicione bem o clímax e evite o anticlímax. Quando for mais experiente, aí você brinca mais com os elementos narrativos. Mas você é mais prático, como usar um clímax e como evitar o anticlímax. Como disse antes, o clímax costuma ser posicionado antes do segundo ponto de virada, no final do desenvolvimento, antes do terceiro ato. Isso em filmes. Em séries é bem comum o clímax ser posicionado no fim do capítulo ou da temporada para antecipar o gancho, ou até mesmo ser o gancho para deixar o leitor ansioso pela continuação. Não tem uma regra absoluta, o ideal é posicionar ele próximo do final. Criando um exemplo aleatório aqui, o grupo de herói precisa derrotar o grande vilão e impedir seu plano de dominar a humanidade com seu exército de bestas. Aquela história padrão de Sessão da Tarde. O vilão está construindo uma máquina usando artefatos milenares para invocar um exército de monstros de outro mundo. Você já viu isso em vários lugares diferentes, aposto. O clímax padrão seria colocar o ponto de virada com o vilão conseguindo construir sua máquina e liberando as primeiras bestas, e ele precisa concluir alguma coisa para abrir o portal de forma definitiva. Seria uma derrota dos heróis. E ainda no padrão, como o ponto de virada viria em seguida, desse portal poderia sair generais que dominavam o outro mundo e traem o vilão o prendendo. Ou seja, o clímax seria a luta dos heróis para impedir a abertura do portal e a derrota deles. E o ponto de virada seria a traição dos generais com o vilão. Assim iniciaria o último ato com os heróis se reagrupando, pedindo reforços e traçando um novo plano para tentar impedir novamente o vilão, agora mais preparados para o que vão enfrentar e com reforços. Assim iniciaria a batalha final. Depois de muita luta, os generais são derrotados e o vilão ajuda em algum momento os heróis, mas trai os heróis e retoma seu plano de dominar o mundo, e assim começaria o duelo final com o protagonista. O vilão perderia e concluiria a história. Entenda que o clímax não é necessariamente a ação final, pode ser, mas geralmente o clímax costuma ser usado como algo mais dramático, muitas vezes como uma derrota parcial dos protagonistas. Esse é o padrão: clímax, ponto de virada, ação final ou cena mais dramática em casos de romance e conclusão. Esse é o padrão e funciona. E nesse ponto talvez você esteja preocupado se seu clímax esteja emocionante ou dramático o suficiente, se sua conclusão está boa, se o fim está satisfatório. E a verdade é que isso pode variar muito e depende de muitos fatores para que esteja tudo bem encaixado. A boa notícia é que não é tão difícil assim perceber isso. Só é mais complicado para o autor perceber, pois já está muito imerso na produção da história e tem muitas coisas que já não consegue ver. E por isso é muito importante uma
revisão profissional, para ser analisadas essas entre muitas outras coisas. Ajuda a identificar possíveis furos narrativos, possíveis erros no desenvolvimento, nos diálogos, incluindo uma análise da escrita como um todo, consertando os erros gramaticais e ortográficos que sempre podem acontecer. Tem coisas que o autor já não consegue perceber sozinho, e por isso a revisão profissional é tão fundamental para a preparação de um livro, e estou fazendo esse serviço de revisão. E caso queira, entre em contato por e-mail e peça um orçamento. Serve para histórias já finalizadas ou em andamento, cada um com um tipo de revisão diferente. Entre em contato para saber melhor os detalhes. Agora precisamos falar do anticlímax e como evitá-lo. Sabendo posicionar o clímax já resolve parte do problema, mas existem outras possibilidades. Cuidado para não colocar a batalha final muito cedo, ou uma grande revelação antes da hora. Tem um exemplo que podemos incluir nisso. Você já assistiu a série O Mentalista? É uma série muito boa e vou ter que dar um spoiler bem grande para exemplificar aqui. Caso não queira assistir, então pode pular para esse minuto aqui caso não queira saber o spoiler, mas não vou entrar em detalhes. Se não pulou, vou continuar. Na série tem um grande mistério para descobrir quem é o assassino em série conhecido como Red John, e isso só é revelado na penúltima temporada. Na verdade, do meio da penúltima temporada. E a série é muito boa, mas deixou a desejar em como fez essa revelação. Podemos considerar como um anticlímax porque foi muito cedo e também decepcionante por quem era. Os capítulos antes de revelar foram excelentes, muito movimentados e não davam vontade de parar de assistir. Mas chega em um determinado episódio que o Red John se revela e quem é decepciona por não ser nada do que foi esperado. Era um cara que não era tão inteligente ao ponto de fazer tudo o que fez e morreu de um jeito que não indicaria que seria ele realmente. Poderia ter resolvido esse mistério de muitas outras formas e principalmente deveria resolver depois, na minha opinião, porque tudo que veio em seguida nessa mesma temporada teve menos relevância. Imagina ver uns 10 capítulos sem ter muito peso dramático, porque tudo que tinha para ser resolvido de principal já tinha sido resolvido. E mesmo assim a série continua boa, porque realmente tem bons personagens e os casos são bons, mas ela perdeu o peso dramático. E a última temporada tem outros conflitos, mas não se compara com o que aconteceu antes também, mas tem um final satisfatório. E o que o roteirista poderia fazer na série para evitar? Só exemplos mesmo. Poderia até mostrar quem é o Red John, mas também poderia escolher outro personagem mais forte para ser o assassino mais terrível da série, mas também poderia ser realmente o final da temporada, e até mesmo fazer o Red John escapar e continuar a perseguição. Ele poderia tramar outros problemas, poderia morrer mais pessoas e seguir afunilando até o confronto final. Seria uma possibilidade. Onde quero chegar é, se o principal mistério da sua história for resolvido antes do final, corre o risco de todo o resto perder a graça, ou chegar perto disso. Na sua história poderia até ter a revelação cedo, mas poderia gerar outras consequências ainda mais impactantes. Então já planeje isso, guarde o melhor para o final e busque sempre criar uma crescente no drama. Os acontecimentos no final precisam ser mais dramáticos e mais difíceis que os do início. Precisa evoluir, os conflitos precisam aumentar. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você precisa de uma revisão profissional do seu livro, pode falar comigo. E o e-mail para contato está na descrição. Até a próxima!